16,8 bilhões de reais vão entrar na economia brasileira a partir de abril deste ano, quando entra em vigor o novo salário mínimo de R$ 380. A estimativa é do Diese, que projeta também um aumento de 4,1 bilhões de reais na arrecadação de impostos. Resultado da mobilização promovida pelas centrais sindicais na terceira marcha pelo salário mínimo a Brasília e das negociações que resultaram em um acordo com o governo, o aumento do mínimo vai beneficiar diretamente 43 milhões e 700 mil brasileiros, informa o Diese. Como é que esse dinheiro vai girar na economia? O valor unitário por pessoa não é muito elevado, então ele não permite que ele mude radicalmente o seu padrão de consumo. Mas a questão é que toda essa massa de pessoas com essa acréscimo de renda certamente vai ser gasto, né? Ninguém vai poupar esse dinheiro, né? O trabalhador, principalmente o trabalhador de baixa renda, ele é um consumidor. Toda a renda que ele aufere, ele gasta efetivamente. O aumento do mínimo de R$ 350 para R$ 380 reais representa um reajuste de 8,57%. Pelas contas do Diese, que estimou a inflação até abril, quando o novo mínimo entra em vigor, o aumento real será de 5,41%. Do início do governo Lula, em 2003, até agora, o reajuste do salário mínimo chega a 90%, segundo o Diese. Considerando a inflação do período de 43,83%, o aumento real é de 32,10%. Ainda está bastante distante do que foi no começo dos 60, no fim dos anos 50, onde que o salário mínimo tinha, a preços atuais, um valor equivalente a mais de R$1.000, né? Em torno aí de R$1.000. Olhando para isso, é que essa campanha das centrais sindicais, em termos da valorização do salário mínimo, que ganhou força, na medida em que, olhando historicamente, a gente ver que o salário mínimo já foi mais importante em termos de poder de compra, né? E ficou esquecido ao longo de décadas e décadas. Então, a importância dessa campanha de revalorização do salário mínimo. Dos 429 pisos salariais analisados pelo Diese, 143 deverão ser corrigidos para não ficarem abaixo do salário mínimo. O aumento do salário mínimo ele vai para além das pessoas que efetivamente são contratadas na referência de um salário mínimo. Ele acaba por impactar indiretamente muitas categorias, mesmo categorias organizadas em sindicatos que negociam pisos salariais, na medida em que os pisos têm que acompanhar, de alguma forma, o salário mínimo. Muitas vezes a negociação é para que ele seja um pouco acima do salário mínimo. Bom, daí já há uma influência sobre os salários mais baixos. Mas a gente avalia também que não é só isso, porque o salário mínimo, sendo uma referência da remuneração básica de um trabalhador com menos qualificação, não é? Ele acaba sendo uma referência para aqueles trabalhadores mais qualificados, que ganham, por referência, um X a mais do que o salário mínimo, também terão sua remuneração movimentada para cima para se adequar à nova estrutura salarial dentro das empresas. Com o novo salário mínimo, o trabalhador terá o maior poder aquisitivo em relação à cesta básica desde 1971. A gente prevê o comportamento da cesta daqui até quando for efetivado o reajuste no mês de abril, de que isso passe aí da relação de duas cestas básicas, o poder de compra do salário mínimo. O acordo das centrais sindicais com o governo estabeleceu ainda uma política de reajustes do salário mínimo até o ano de 2011. A partir de 2008, o mínimo será reajustado pela inflação do ano anterior, mais o aumento do PIB do segundo ano anterior. Por exemplo, o reajuste de 2008 vai considerar o aumento do PIB de 2006. A cada ano, a data base do reajuste será antecipada em um mês, até que em 2010 o reajuste será pago a partir do mês de janeiro. Se nós temos projeções que o Brasil volte a crescer na faixa de 5%, né? Então nos próximos anos o salário mínimo estaria crescendo 5% além da inflação, que corresponderia ao PIB do ano anterior, né? Então no próximo ano de 2008, por exemplo, a gente já estaria acertado qual vai ser o valor real do salário mínimo, com o resultado do PIB desse ano. Então, para o trabalhador de baixa renda, interessa mesmo é que o país cresça. Quanto maior o crescimento... Exatamente, não tenha dúvida. Não só por isso, como qualquer outro motivo. Porque o país crescer significa empregos, né? O crescimento de emprego significa uma melhora salarial de toda maneira, generalizada, e a possibilidade de quem sabe, né? Efetivar uma política que tem essa política que foi negociada como referência, mas se tudo correr tão bem, pode ser possível dar aumentos acima desses que foram previstos.